Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da Jovem Pan News, e vamos aos destaques de hoje numa edição especial. As mais variadas empresas do planeta reagem à invasão da Ucrânia e suspendem os negócios com a Rússia. A Apple, segunda companhia mais valiosa do mundo, anuncia boicote ao país e proíbe a venda de iPhones, iPads, MacBooks e todos os produtos da marca. Debandada entre as maiores petroleiras. A Shell informa que está de saída da estatal russa Gazprom e abandonará planos já traçados. A ExxonMobil, maior petroleira dos Estados Unidos, diz que vai deixar o último projeto de petróleo e gás e não investirá em novos empreendimentos na Rússia. A Netflix vai contra uma determinação do governo russo e afirma que não permitirá a transmissão de 20 canais de TV estatais. Para a maior plataforma de streaming do mundo, não há planos para acatar qualquer decisão de Vladimir Putin. A Scania suspende a exportação de caminhões do Brasil para a Rússia. A subsidiária com fábrica em São Bernardo do Campo segue uma decisão da matriz na Suécia. Volkswagen, Toyota, BMW, Mercedes-Benz e Honda são algumas das montadoras que interrompem fábricas locais e exportações de veículos em solos russos. E o Airbnb anuncia 100 mil alojamentos para refugiados ucranianos. A acomodação será gratuita, de curta duração e financiada pela empresa e outros financiadores. Tudo isso e muito mais, o Business está só começando. Foi uma verdadeira debandada de todos os lados, da Europa aos Estados Unidos, com as mais severas suspensões. Empresas dos mais variados setores, incluindo as mais valiosas do planeta, fizeram anúncios no decorrer da última semana com sanções contra a Rússia. E medidas que envolvem desde a saída das operações do país ao encerramento de projetos que valem bilhões e bilhões de rublo, a moeda russa. Como são várias as empresas, o programa de hoje vai ser dividido por editorias. Nós vamos começar pelas gigantes de tecnologias dos Estados Unidos. Na última semana, a Apple interrompeu negócios com a Rússia e proibiu as vendas de iPhones, iPads, MacBooks e todos os produtos da companhia. Vendas nas lojas de aplicativos da Rússia foram suspensas, além dos serviços financeiros como o Apple Pay. Aplicativos dos veículos russos de mídia, o RT News e o Sputnik News, não poderão mais ser acessados por usuários de fora da Rússia. A criadora do iPhone justificou a medida com o objetivo de paz entre os países e diz que está ao lado de todas as pessoas que sofrem a violência. E mudando agora de gigante americana, o Google não ficou atrás. A gigante americana anunciou o bloqueio de canais do YouTube ligados à rede de TV Russia Today e ao portal Sputnik em toda a Europa. Os dois veículos de comunicação estatais são controlados e financiados pelo governo russo. Essa ação do YouTube segue uma medida semelhante feita na segunda-feira pelo TikTok, que é um braço da empresa chinesa ByteDance. Essas paralisações seguem uma campanha coordenada nos últimos dias por autoridades europeias para cortar o que dizem ser propaganda da Russia Today e do Sputnik. Funcionários da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, se reuniram com funcionários de tecnologia de várias empresas para pedir ações mais duras. Os canais russos negam estarem fazendo propaganda para o Estado russo e disseram que as ameaças de bloqueio são injustificadas. E a maior plataforma de streaming do mundo, o Netflix, decidiu ir contra uma determinação do governo russo e afirmou que não permitirá a transmissão de 20 canais de TV estatais em seu catálogo. Segundo informações da Fox News, a Netflix diz que, dado o atual cenário de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não há planos para acatar uma ordem do governo de Vladimir Putin.
Na Rússia, existe uma particularidade diferente de outros países. O governo obriga a empresa americana, com sede na Califórnia, a fazer a transmissão das TVs estatais para os usuários do serviço no país. Em 2021, o órgão de fiscalização e censura das comunicações na Rússia incluiu a Netflix como um serviço audiovisual, já que a gigante do streaming possui mais de 100 mil usuários diários no país e impôs a obrigatoriedade de que o serviço transmita 20 canais de TV estatais, entre os quais o Channel One, que é um dos principais veículos de mídia aliados ao governo russo, o de entretenimento NTV e outro canal dedicado à Igreja Ortodoxa Russa, intitulado Spaz. E os russos começaram logo nos primeiros dias de guerra a sentir a vida mudar. Imagina você chegar no metrô e perceber que aquele método de pagamento que você utilizava até um dia antes não passa mais. Quem tentou pagar o ticket do metrô em Moscou, na Rússia, através do Apple Pay e do Google Pay, ficou sem acesso. Os dois métodos de pagamento simplesmente não funcionam mais no sistema de transporte de Moscou, levando a longas filas enquanto as pessoas procuram por dinheiro em espécie. A vida dos russos piora. E vai piorar mais. Os cartões de crédito não funcionam, eles não podem viajar mais para o exterior. Nos metrôs, como a gente acabou de mostrar, não se paga mais o bilhete com celular e é preciso voltar ao velho ticket. Agora a gente vai mudar um pouco de editoria e de assunto e ir para as grandes petroleiras. A Shell anunciou que está de saída da Gazprom, a empresa de energia estatal russa, e vai vender as suas participações em um projeto de petróleo de gás na ilha de Sakhalin, além da joint venture, que é uma parceria, que desenvolve os campos de Salim, no oeste da Sibéria. Outro projeto que será abandonado pela gigante de energia é o gasoduto Nord Stream 2, que seria responsável por levar gás diretamente à Alemanha sem passar pela Ucrânia. O anúncio ocorre um dia depois da empresa britânica de petróleo BP anunciar que também deixará a Rússia e venderá a participação de quase 20% na Rosneft, que é uma outra empresa de petróleo do país. Segundo a Shell escreveu, o grupo está, abre aspas, chocado com a perda de vidas na Ucrânia, resultante de um ato de agressão militar sem sentido que ameaça a segurança europeia, fecha aspas. Segundo a Shell, as participações em ativos com a empresa russa no fim de 2021 somavam 3 bilhões de dólares, o equivalente a 15 bilhões de reais. E a Exxon seguiu a Shell. A maior empresa de petróleo dos Estados Unidos diz que vai deixar o último projeto de petróleo e gás e não investirá em novos empreendimentos no país. A saída, no entanto, não vai ocorrer da noite para o dia, porque a companhia tem a obrigação, a companhia afirmou em nota isso, de garantir a segurança das pessoas e do meio ambiente ao sair desse projeto. A Exxon diz ainda que apoia o povo da Ucrânia enquanto busca defender a sua liberdade e determinar o seu próprio futuro como nação. Abre aspas. Nós deploramos a ação militar da Rússia que viola a integridade da Ucrânia e põe o povo em perigo. Fecha aspas. Essa é uma declaração da Exxon. E agora vamos mudar a editoria também, vamos mudar o setor. Vamos falar da Scania. A Scania suspendeu a exportação de caminhões do Brasil para a Rússia. A subsidiária, com fábrica em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo, seguiu uma decisão da matriz na Suécia, que decidiu interromper as vendas no mercado russo. A Scania era a única montadora que exportava veículos do Brasil para a Rússia. Assim como o Brasil, a maior parte das montadoras na Rússia é formada por multinacionais, principalmente da Europa. Agora, com essa sequência nos últimos dias de suspensão de negócios no país, a atividade da indústria automobilística na Rússia, e olha, não é exagero afirmar isso, está paralisada.
E não custa lembrar ao nosso espectador que a indústria automobilística, em qualquer lugar do mundo, movimenta muito dinheiro e movimenta principalmente milhares e milhares de empregos. E por falar em carros, em veículos, outro setor de transportes, desta vez de aviação, também tem sido afetado com sanções das empresas. E começa porque a lista de países que fecharam o espaço aéreo para aeronaves russas só cresce. Vai da União Europeia, vai do Canadá e os Estados Unidos também, com a decisão da última semana. A Airbus se juntou à Boeing e anunciou a paralisação dos serviços de suporte técnico e manutenção para as empresas de aviação russas. A Rússia respondeu por 6% da aviação aérea no mundo em 2021. Esses são os dados da consultoria IBA. Só a estatal Aeroflot, 59 das 187 aeronaves são da Boeing. E com isso, o caixa das companhias aéreas russas começam a sangrar. A Bolsa de Moscou esteve fechada, mas nos 5 dias em que permaneceu aberta, as ações da Aeroflot derreteram mais de 35%. Enquanto a gente fala de todas essas decisões e reações, mexe, evidentemente, com o mundo, mas mexe com os russos. A Rússia, com seus 144 milhões, sente na pele que a vida muda e vai mudar para pior. Quando falamos de uma indústria como a automobilística, que suspende as operações e as fábricas, são milhares de profissionais sem um posto de trabalho. A Volvo foi uma das primeiras a reagir à invasão, suspendendo o envio de automóveis para a Rússia. A alemã BMW foi outra que deixará de exportar e também produzir na fábrica que possui em Kaliningrado, à beira do Mar Báltico, devido à situação geopolítica, segundo a empresa. Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar, Toyota e Honda fizeram o mesmo. Da aviação, a gente viu a mesma coisa. E quanto mais sanções, mais atinge a economia da região e mais tende a levantar reações internas. Essa é uma expectativa, aliás, que existe hoje na Rússia. Porque a partir do momento em que se perde o ambiente de negócios de uma nação, ou deixa ele em frangalhos, como se vê atualmente, você deixa um povo descontente e frustrado. Vamos girar um pouco de setor, mudar um pouco de setor. A maior empresa de navegação do mundo, a MSC Cargo, anunciou também durante a semana que interrompeu temporariamente todos os embarques de cargas com origem e destino para a Rússia. A companhia de containers, com sede em Genebra, na Suíça, diz que a paralisação inclui o Báltico, Mar Negro e Extremo Oriente da Rússia, mas que ainda aceitará e selecionará carga alimentícias e humanitárias. A MSC Cargo diz que tem acompanhado de perto as decisões dos governos sobre novas sanções e operado serviços de transporte marítimo e terrestre com origem e destino da Rússia em conformidade com as medidas de sanções internacionais. A empresa resolverá diretamente com os clientes cujas cargas relacionadas com a Rússia já estavam em trânsito. E uma empresa brasileira tem sido muito prejudicada com a guerra na Ucrânia. Na verdade, muitas vão ser ainda, mas essa já foi prejudicada, penalizada na última semana. É a fabricante de massas e biscoitos M. Dias Branco. Falando assim, você talvez não vai conhecer, mas ela é dona das marcas Piraquê, Vitarella e Adria, a dos macarrões. A explicação é que a Rússia e a Ucrânia são grandes produtoras de trigo. Portanto, o conflito traz um cenário sombrio para quem depende do preço das commodities agrícolas, como as fabricantes de alimentos, em especial quem produz massas, bolos, pães e biscoitos. Um monte de produto que a gente gosta muito. Estima-se que o trigo pode responder por quase 50% do valor do produto vendido pela M. Dias Branco, que, repito, é uma empresa brasileira.
Com as ações da companhia desabando na Bolsa de Valores, desde a invasão na Ucrânia pela Rússia, a companhia já perdeu 681 milhões de reais em valor de mercado em apenas uma semana. A expectativa agora gira em torno do pãozinho francês. Até quando as padarias vão conseguir manter o preço atual? Essa é a pergunta que fica. Agora vamos sair da Rússia, dos efeitos da Rússia, e vamos para o Brasil, que esse também é um problema que gerou dor de cabeça para milhares de pessoas. Clientes do Banco Itaú foram surpreendidos com uma variedade de problemas nas contas correntes na última quinta-feira. E olha, tiveram vários relatos. Sumiço de dinheiro, dificuldades para o acesso do aplicativo, saques indevidos, depósitos inesperados e até o extrato zerado. Imagina você abrir o seu extrato no celular ou no site e ver o extrato zerado, sem nenhum dinheiro. Com a sucessão de empresas que sofreram recentemente ataques cibernéticos, como as lojas Renner, a CVC, nós do Business perguntamos ao Itaú, que é o maior banco privado do país, que só em 2021, volto a lembrar, a gente deu aqui no Business, lucrou quase 27 bilhões de reais em 2021. A gente perguntou se havia alguma chance de ataque hacker. O Itaú negou desde o começo. Disse que a situação sofrida pelos clientes não tem nenhuma relação com quaisquer eventos externos e que a origem do problema está relacionada a um atraso no processamento de dados bancários. Na noite da última quinta-feira, o Itaú nos procurou para informar que os extratos e saldos das contas correntes dos clientes estão atualizados com todos os valores integralmente recompostos. Os canais digitais estavam sendo liberados gradativamente. Apesar desse comunicado que o Itaú deu para o Business aqui da Jovem Pan News, a gente falou com vários clientes e estava um processo intermitente, com algumas contas já restabelecidas e outras não. Mas até a última sexta-feira, nenhum cliente foi prejudicado financeiramente pelo Itaú. Mas a gente vai acompanhar ao longo da semana os desdobramentos deste caso que penalizou milhões de clientes pelo Brasil. Vamos falar agora do setor que impulsiona o Brasil, que é o agronegócio. Para você ter noção, o agro representa cerca de 26% do PIB do Brasil, mas ocupa menos de 2% da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. E essa entrada do agro na Bolsa brasileira é muito recente. Então, hoje, aqui no Business, nós vamos falar de uma empresa específica. Menos de um ano após a estreia na Bolsa, onde levantou 460 milhões de reais, a Boa Safra Sementes anunciou a expansão da unidade em Buritis, em Minas Gerais, e mais uma nova unidade. A Boa Safra Sementes é uma das maiores produtoras de sementes de soja do Brasil. Para falar disso e também do setor, nós vamos receber em nossos estúdios o empresário Marino Colpo, que é fundador e CEO da Boa Safra. Obrigado pela sua presença aqui no Business. E, Marino, vamos falar especialmente da Bolsa. Por que você acredita que o agro, com tanta representatividade no PIB brasileiro, tem tão pequena participação na Bolsa brasileira? Na verdade, tá bem correto. A gente ainda é pouco representativo na Bolsa. Eu acredito que isso vai mudar no médio prazo. Quando a gente começou a nossa trajetória do IPO, a gente encontrou algumas dificuldades. Eu até brinco que a Faria Lima é distante do Goiás, é distante do campo, né? A gente tá distante do Goiás. Brasil, dos rincões brasileiros. Então, realmente, você tem esse gap, né? Essa distância muito grande, de 2 para 26. Mas o que eu tenho percebido? Quando a gente começou, muitos analistas não conheciam o agro. E a gente fez um bom trabalho, né, de pavimentar essa avenida e levar muitos investidores, muitos gestores de fundos, analistas, para o Goiás, para o Mato Grosso, para Minas Gerais, para conhecerem aí, né, um pouco do trabalho da empresa e um pouco do agro, mais da soja, né?
E o que eu percebi, tá, nesse último ano? É que muitas gestoras, elas estão contratando analistas específicos para o agro. Então você tinha muitas gestoras que o pessoal às vezes fazia commodity, né, e soja, né, e milho, mas é diferente os metais, né, o petróleo. Sim, da commodity agrícola. Então por isso que eu digo que eu acho que vai avançar. Agora, Marino, eu converso com muitos analistas do mercado e eles têm boas perspectivas para o agronegócio em 2022 e 2023. Alguns falam que é uma perspectiva moderada. Você que é um homem do agro, de um grande grupo do agro brasileiro, quais são as suas perspectivas para 22 e 23? Olha, vamos lá, a gente tem 2 pontos, né? É claro que eu não sou especialista no assunto, mas assim, para o ano atual, para o ano de 22, eu acredito que vai ser um ótimo ano. Por quê? Grande parte dos produtores rurais, especialmente na cultura de soja, né, que é a cultura que é a especialidade da Boa Safra, mas grande parte dos nossos clientes, eles compraram os insumos antes da alta dos fertilizantes, antes dessa forte alta dos insumos. Que foi mais ou menos onde? Porque essa alta foi a partir de setembro, mas bem na época do plantio. Muitos dos produtores e dos clientes, né, muitos não, praticamente todos já haviam comprado os produtos em junho, julho, agosto. Então o pessoal se antecipa sempre e já estava com insumo. Então ao que os números mostram, vai ser uma safra boa e que o produtor teve um custo bom na safra, né? Então vai ter um custo bem competitivo. Para a safra que vem, é que realmente você tem uma volta, né, para a margem. Então é a safra de soja que vai ser plantada em setembro desse ano, mas colhida em 23, que você tem um aperto maior das margens da soja, né, das margens do agricultor para commodity, por causa do aumento, né, do custo dos insumos aí. Então, agora vamos falar de atualidade. Qual é o impacto para o agro brasileiro da invasão da Rússia na Ucrânia? Então, tem impacto, né? Tem impacto e muito bem lembrado, Bruno, porque assim, o nosso setor já estava pressionado por uma alta de insumos que ela foi causada por um problema de energia, tá, na China. Então você teve uma crise hídrica na China e um problema com carvão. Então muitas das fábricas acabaram operando por menos horas e aí você caiu a produção, você já estava com insumo com preços mais elevados. Agora, além da China, a gente tem um problema na Rússia e na Ucrânia, né, uma guerra, um grande problema, mas eles são grandes produtores, principalmente de fertilizantes e de trigo. Então, deve pressionar o preço do trigo, tá, no mercado internacional, e você vai ter também uma pressão aí provável no preço dos fertilizantes. Olha, Marino, o nosso público aqui do Business gosta muito de histórias de empresários, de histórias de empresas, e a sua história e a história da Boa Safra é muito curiosa. Primeiro que a Boa Safra não é uma empresa de décadas, é uma empresa que foi fundada em 2009, né, por você e pela minha irmã, pela Camila. sua irmã. Exatamente. Como é que começou isso? Da onde surgiu? Eu sei que você é de Goiás, de Formosa, né? Nasceu, criado lá. Como é que começou essa ideia aí de montar uma empresa e que mais de 10 anos entrou na Bolsa de Valores de São Paulo? É uma história longa, né, Bruno? Mas para resumir, como você bem falou, eu sou aí filho do Goiás, nascido e criado, infância raiz. Mas o meu pai era produtor rural, né? Meu pai realmente começou de baixo, teve uma infância bem humilde e se mudou para a região e acabou
virando um produtor rural ali na região de Formosa. Na sua infância você era classe média, classe média alta, como era? Ou classe média baixa? Eu acho que média. Tá. Meu pai não. Meu pai realmente ele veio de uma classe média baixa, mas eu, né, vim de uma classe média. Mas infância raiz, subindo no pé de manga, carrinho de rolimão na rua, andando de bicicleta para todo lado, do interior, né? Então, mas tive uma oportunidade de estudar muito bem e tal. E em 2009 você funda, junto com a sua irmã, a Boa Safra. Isso, a gente fundou, e o engraçado é que quando a gente fundou, já tinha o sonho do IPO, né? Esse sonho aí foi criado pelo meu pai, ainda em vida. Ele foi meu grande herói aí. Eu lia muito o jornal, Gazeta Mercantil com ele, né, que hoje não existe, mas teve... eu tinha uns 15 anos e meu pai olhou e falou assim: olha, filho, o grande empresário, ele chega na bolsa, né? E aí eu lembro que eu olhei pro meu pai na mesa dele e foi uma assim, obsessão sua você chegar na bolsa. Eu falei assim: pai, nós vamos chegar na bolsa também. E aí ele pegou um papel e anotou, falou assim: meu filho vai chegar na bolsa, né? Nós vamos chegar na bolsa. E eu assinei o papel, e aí isso criou o sonho. E aí depois eu acabei juntando com a minha irmã. A minha irmã, ela é especialista em qualidade, ela é agrônoma, tá? Eu sou mais da área financeira, estudei administração, estudei negócio. Então a gente acabou se juntando. O meu pai já produzia um pouco de sementes, mas muito como produtor rural, na pessoa física. E acabou que a gente juntou aí esse negócio, montamos a companhia em 2011, e aí a companhia foi um sucesso. A gente acabou juntando uma gestão muito profissional de uma empresa pequena, com a qualidade. A minha irmã teve essa ideia de aumentar a qualidade do negócio. A gente foi fazendo uma semente, porque assim, a gente vende a semente de soja para o produtor plantar. Tá. E aí a gente fez um produto de alta qualidade e acabou explodindo em vendas, e foi um grande sucesso. Histórias de sucesso precisam ser sempre contadas. Essa história que ele contou de família de classe média, né, e levantando aí uma empresa grande. E só para ter o último dado, por exemplo, ele e a irmã dele, de acordo com a revista Forbes, os dois são os novos bilionários do Brasil. Claro que a bolsa oscila, né? Agora, e a gente já recebeu algumas vezes bilionários aqui no Business. Eu sempre faço a mesma pergunta: como é ser um bilionário sendo tão jovem? Você e sua irmã são jovens pra caramba. A verdade é que, assim, a gente nunca foi bem focado, assim, no dinheiro. O grande foco sempre foi a paixão pelo negócio, né? Então, nós fizemos um IPO, realmente um IPO raiz também, tá? Na qual... e isso eu via muito fora, porque a nossa empresa, ela é uma empresa que, por padrão da bolsa, é pequena, tá? Então, lá fora é muito comum empresas pequenas também fazerem IPO, mas no Brasil é muito raro, você só vê mega empresas fazendo. E aí, quando a gente teve essa ideia, eu observava também nos Estados Unidos que muitos IPOs eram raiz, né? Eu falo raiz porque 100% do dinheiro vinha para a companhia. E a gente tinha um projeto de crescimento bem robusto, é uma empresa que cresce muito, a gente está lançando obras e mais obras, né? E expandindo. A gente acredita muito no potencial do agro, e a gente fez um IPO realmente que 100% do dinheiro do IPO, é raro, tá? Muitos IPOs, parte do dinheiro vai para um sócio, parte vai para um fundo, mas nosso foi 100% para o negócio, está 100% sendo reinvestido na empresa. E aí o dinheiro, a lista da Forbes, ela vira consequência, mas nunca foi a finalidade. Bom, nós recebemos aqui no Business o CEO e fundador da Boa Safra, o Marino Colpo. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, Bruno. Obrigado principalmente ao tempo de todo o espectador. E antes de encerrar o programa, vamos com uma última informação. A plataforma Airbnb anunciou que vai oferecer acomodação gratuita de curta duração para 100 mil ucranianos que fogem da invasão russa. Essas acomodações serão financiadas pela empresa e por doadores de um fundo para refugiados da própria companhia. A Airbnb informou também que trabalha com governos de vários países europeus para acolher refugiados ucranianos, inclusive em acomodações de períodos mais longos. O diretor da companhia, Brian Chesky, e outros executivos da companhia enviaram cartas a líderes da Polônia, Alemanha, Hungria e Romênia. Desde o início da invasão russa na Ucrânia, mais de 1 milhão de ucranianos entraram na União Europeia, conforme um balanço da agência AFP. Quase metade deles ingressou na Polônia. Essa não é a primeira vez que a empresa toma atitudes em prol de países em conflito. Em agosto de 2021, o Airbnb ofereceu ajuda aos afegãos que tentavam fugir do país após a volta dos talibãs ao poder. Na terça-feira da última semana, a companhia disse que conseguiu abrigar mais de 21 mil refugiados afegãos gratuitamente. O objetivo da companhia é fornecer acomodação temporária para mais de 20 mil refugiados do Afeganistão, África, Oriente Médio, América Central e América do Sul. Agora é a vez da Ucrânia. Solidariedade não faz mal a ninguém. E com isso, a gente encerra o Business, essa edição especial do Business. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta no próximo sábado. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.